vão fazer uma primeira leitura sozinhos, vão preparar o fichamento, tá? Se fizerem isso com organização, eu vou poder fazer uma revisão. Eu sempre trabalho daquele jeitinho que eu trabalhei com vocês semestre passado, revisando. No seminário eu vou ajudar vocês, eu vou ser coautora de todos os seminários, ou seja, se a pessoa fez uma leitura muito ruim do texto, aquela aula não vai ser perdida, porque eu acho isso importante, né? Vai tirar dúvidas, esclarecer. Porque se eu vejo que a pessoa está perdida, entendeu mal o texto, eu vou assumir o negócio e vou falar. Sim. Vai ficar de stand-by. Vou ficar de stand-by. Tá? Se eu começar a me meter muito, vocês me cortam também. Falam assim, André, pera lá, pô, já ia falar isso. Pô, André, fica quieta aí, segura sua onda, que eu estou apresentando. Porque eu fico aflita querendo apresentar o conteúdo, mas o pessoal brinca, me manda calar a boca, eu calo, tudo bem, tudo certo. É assim que funciona mesmo. Aí o que acontece? Eu estou contando que ao apresentar o texto, a situação de apresentar o texto seja uma situação pedagógica para a pessoa que apresentou, né? Ou seja, que durante a apresentação ela amadureça a maneira que ela lê o texto, né? Que ela fala assim, pô, tá aí, André falou aquilo, eu tinha entendido mal aquela passagem. Nossa, eu não tinha percebido que a metodologia, eu não saquei esse detalhe que ela falou na hora da apresentação, tá? Então, vocês vão ter uma semana depois da apresentação do texto para apresentar a resposta. Entenderam? Ah, tá. Uma semana a gente faz a apresentação. Na semana seguinte, tem que apresentar a resposta. A gente poderia fazer assim, por exemplo, o David vai apresentar o texto X. Quando ele for apresentar o texto dele, eu já posso ler o meu texto e ficar prestando atenção para achar uma pergunta dentro do texto dele? Não, assim? A pergunta que vai fazer sou eu. Ah, tá. Só precisa responder. Tá. Só que vocês vão responder sempre uma semana depois. Então, o David apresentou o texto X hoje, tá? E aí você gostou do texto do David. Então, você vai escolher, além do seu seminário, o texto do seu seminário, o texto do David. Mais dois. Mais um só, né? Ah, sim. O do David ele já escolheu mais um segundo. Mais um. Aí ele vai apresentar na semana que vem. Vai ter uma semana para, a partir da apresentação do texto do David, né? A partir do fichamento do David, né? Aí se o David fez um mau fichamento, já quebra a galera. Fala, David. Professora, mais um exemplo. Eu apresentei o meu primeiro, aí o Lucas apresentou o dele depois. Aí, no caso, eu quero responder o meu e do Lucas. Aí, se eu só tenho uma semana e eu quiser responder o de outra pessoa, que no caso são 3. Aí eu tenho que esperar até essa pessoa apresentar o texto e aí eu apresento as 3 questões depois. Exatamente. Porque aí, no caso, um exemplo, eu apresentei no começo, o primeiro, eu respondi o meu, o Lucas apresentou depois o dele. Aí a Cassi vai apresentar o dela só lá no final. Aí eu tenho que esperar esse tempo todo e só responder depois de uma semana depois que ela respondeu. Exatamente. Ela apresentou no Vai caso. ser feita no dia que a Cassiane fizer. Não, as perguntas, eu tô com o programa quase fechado. Eu vou mostrar para vocês como tá hoje, eu mando para vocês. No intervalo eu mando para vocês. Mas vocês os verem. 3 textos que nós escolhemos, nós vamos ter que passar para você. Foram esses que eu vou responder, os 2 textos que eu vou responder. Não, calma, que eu vou botar tudo no papelzinho, tá? E aí, a partir quando a gente está quase selecionado, né? Tem algumas dúvidas só que a gente vai ter que escolher. Aí, quando tiver tudo fechado, o primeiro texto já está escolhido, que é um texto teórico, a gente vai ter que ler mesmo, tá? Quem for aflito e quiser assim, aflito não, tem estilos de estudante, né? E fala assim, quero Quiser se adiantar. pegar logo, que é uma boa. Acho uma bem boa, tá? Porque assim, e pense assim, fazer a primeira pergunta da primeira semana, eu acho uma ótima ideia. Já adianta. E porque ele é um texto mais teórico, entendeu? Então ele vai ajudar para os outros também. Eu acho que é uma boa ideia. E depois, assim, não deixar acontecer o que aconteceu no semestre passado, para alguns que foi ficando para o final. Porque aí eu tenho toda a disponibilidade de rever, de corrigir, não sei o quê. Mas se deixa muito para o final, a gente não tem margem de manobra.
pô, não tem tempo, entendeu? Então, quanto antes vocês fizerem, e vocês, assim, no mínimo 3. A pessoa que quiser fazer mais, pode fazer, eu vou corrigir, vou devolver igualzinho, tá? Então, assim, os textos são muito maneiros, eu acho que vale a pena ir fazendo, tá bom? Essas respostas que nós temos que responder, ela precisa ser bem elaborada? Ah, precisa, claro, né? Não. Ou pode ser tipo assim, 3 linhas, 3 linhas, posso não fazer de precisa. qualquer maneira, claro que não, tem que ser bem elaborada. Ah, sim, e outra coisa, tem que fazer como a gente fez nas resenhas no semestre passado. Vocês têm que pegar 3 citações, tem que fazer o estilo Dentro da do resenha, dentro do texto. Entendeu? Eu não estava no semestre passado, sou da geografia. Ah, não faz mas- mal, mas eu vou explicar direitinho e a gente tem vídeo também explicando isso. As aulas estão todas gravadas. Estão gravadas, aí eu te passo o vídeo, enfim, mas a ideia é você fazer no formato acadêmico, não sei se você já está fazendo os textos com a formatação mais ou menos acadêmica e tal, a letra Times ou tal, Arial, espaçamento 1,5, quando a citação recuada, aquela coisa toda, né, que eu acho que vocês já estão... Não, dor de cabeça, uma boa. mas de boa, Mas gente. vai dar certo. Eu Vai creio dar em Deus que eu vou fechar com 10. Gente, tem que saber fazer O isso. professor andou falando que o visual do texto vai contar na nota. Professor de matemática. A estética. Ele falou, ó, Professor de A se matemática. ele estética mandar do um texto. texto que tiver, eu vou descontar. Ele falou que a estética é muito importante, tá? Olha só, esse lance da estética, eu Mas acho é isso que assim. você falou, a formatação, Isso. Não, porque tem gente que acha que mandar coisa com Capinha, florzinha, tal, isso aí não conta não. Ou capinha, essas coisas, não precisa nada disso, tá? Isso aí é apelação, né? Botar mais coisa, não. Nada de apelação. Tem coraçãozinho? Coraçãozinho também não Também pode, não. tá? Então vocês têm que, aos pouquinhos, se identificar com essa novo lugar social que vocês estão ocupando, que é de estudante universitário, que é o que vocês estão ocupando, estudante universitário de uma universidade federal, né? Que, como a gente vai ver na disciplina de OEB, é uma coisa seletíssima na nossa sociedade brasileira. É um concurso federal, né? É um concurso federal. Então, não dá para ficar escrevendo como se estivesse no 7º ano, Mas né? se usar a minha corujinha não diminui meu potencial de conhecimento. Não. Onde é que você usa a sua No corujinha? meu caderno. Ah, pode usar no caderno, mas não vai entregar com corujinha, Não, né? Lógico que não, tem Tá. que e-mail. Então, tudo bem. Cada um tem suas corujices, né? A gente Tem- pode pré-definir os textos agora. Pode. E a listagem, né? Que aí Olha só, vocês todos estão na disciplina de OEB, você não? Eu não. É. A maioria, mas não Como é que é teu nome? Hanna. Hanna, você tem alguma, dos que eu falei, você gostou de algum? Gostei de alguns, mas não vou falar agora. Mas tem outras pessoas. Teve uma menina mesmo que não é da nossa turma, né? Não, Ela vocês- tá- Eles saíram. Aí ela saiu. ela foi Não, mas embora. vocês vão ter preferência, vocês estão aqui, né? Os outros vão ficar Eu gostei muito de 3 textos. Quais? Que foi da participação do professor da figura masculina na educação infantil. Gostei da criança, né, que assumiu a Transgênero. identidade de gênero trans. Aham. E gostei do outro também, só que eu esqueci. Eu queria esse Dos quilombolas. Eu esqueci o nome. eu queria esse dos indígenas, eu me interessei. Dos Isso indígenas. aí não tem como conectar ali pra gente ver? Não. Tem um HDMI ali, não. Eu não tenho HDMI, eu só tenho o USB. Eu acho que não, pelo USB não conecta. Vocês não querem que eu faça isso por e-mail? É melhor. Pode Sim, aí a gente vai escolhendo. A gente vê isso por e-mail, tá tranquilo. Porque hoje a gente tem ainda uma coisa bem mais importante, né? Que é a questão dos conceitos fundamentais mesmo, tá?
Então vamos lá. O que vocês acham que é antropologia? É estudo de alguma coisa, né? Antropologia e educação, né? O nome da disciplina. Eu esqueci o conceito de antro. Você está falando a etimologia, né? Isso não é conceito. A etimologia é a origem da palavra. Isso. Né? Então, a etimologia da palavra, então você já sacou que Estudo. isso aqui é estudo, todo mundo sabe, né? Antropô, ninguém sabe o que é? Eu estudei com a Maria Raquel, só que eu esqueci. Não é humano, alguma coisa assim? Exatamente. Que? Humano. Ah, tá. Humano. Né? Estudo do ser humano. Mas estudo do ser humano, qual é esse? Né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que faz o humano ser humano? Seus hábitos e suas culturas. Né? Qual é a diferença entre um homem e uma formiga? É o homem é um ser pensante, um ser atuante. Mas as formigas, por exemplo, então pela sua definição, você falou que seus hábitos E sua cultura. e seus costumes. Seus costumes. Sim. As formigas têm hábitos e costumes? Tem. Mas então já não está servindo. Você falou, a gente é pensante. Isso é um... Consciência e a gente tem dúvida, né? E o animal não tem dúvida. Isso é uma coisa muito legal. A gente é marcado pela dúvida. Gente, eu acho isso fundamental. A vaca nasce, acha que é vaca, acabou. Agora o ser humano fala, Deus, eu sou. A gente tem dúvida exatamente por conta de uma coisa que ela falou, porque a gente pensa. Né? Quando eu penso, eu tenho dúvida. Se você pensa e não tem dúvida, você está pensando mal, não está pensando legal, né? Então o pensamento, ele de alguma forma não, ele completamente afasta o ser humano da natureza, do estado natural. Então existe de cara uma alteridade, esse é um conceito que a gente vai trabalhar hoje, entre natureza e cultura, tá? Então vamos pensar algumas coisas. Por exemplo, todo animal nasce, se reproduz, cresce e morre. Nós, as formigas, os gatos, os cachorros, não é? Mas vamos pensar uma dessas coisas. Por exemplo, a forma como a gente nasce, né? Nascer é natural? Todos os animais não nascem? Todos os mamíferos não saem da placenta, por exemplo? O que faz o nascimento humano ser diferente do nascimento de um cachorro? Porque o cachorro já nasce andando, a gente tem que evoluir. Isso. Porque a gente se educa? A gente se educa, então tem um negócio aí diferente também, né? A questão da educação. Onde é que entra a educação? Né? Então a educação, ela se contrapõe ao que a gente pode falar de instinto, né? Por exemplo, uma cadela, ela não aprende a parir, né? Ela sabe, né? Ela tem um saber inconsciente. Ela não tem consciência de como é que ela faz aquilo. O fato da gente pensar sobre as coisas faz com que, por exemplo, algumas mulheres decidam parir em hospitais e outras decidam parir em casa. Algumas decidam fazer um parto cesariana, outras decidem fazer um parto humanizado, outras decidem ter um parto na água, que foi o meu caso, tive meus 2 filhos dentro da água. As indígenas têm os filhos de cócoras, por exemplo, né? Cócoras assim, né? Agachado. Eu tive de cócoras também, na água de cócoras.
porque realmente é o jeito. Tem uma história de um ginecologista que quando eu era adolescente estava muito na moda, que é o Parcionic, que ele, ginecologista que trabalhou no sul, no Paraná, com populações indígenas, né? E aí ele observou que as mulheres indígenas, elas tinham o assoalho pélvico muito mais fortalecido do que as mulheres brancas, porque elas ficavam o tempo inteiro de cócoras, fica assim. Então você está cortando uma mandioca, não sei o quê, assim, você vai fortalecendo, vai fortalecendo, vai fortalecendo. E elas parem assim também, tem os bebês assim. E aí ele começou a estudar isso, né? E conversou com as mulheres indígenas, fez encontros entre as indígenas e as não indígenas e tal. E as indígenas souberam que as mulheres brancas tinham os bebês deitadas. E ficaram apavoradas e perguntaram assim: meu Deus, e elas fazem cocô deitadas também? Né? E a gente acha normal, né? É porque a gente na maioria é deitado porque privilegia o médico, não a mulher. Exatamente, mas se a gente pensar, assim, o exemplo que a indígena deu, né? Se a gente evacua deitada, não, é completamente fora de sentido você parir deitada tanto quanto seria você cagar deitado, né? Não tem a menor lógica, né? Então, o que a gente vai reparando? Que todas as coisas que a gente faz, elas são atravessadas pela cultura, né? Por exemplo, todos nós aqui fazemos xixi, urinamos, né? Mas, por exemplo, a maneira que nós meninas urinamos é diferente da maneira dos meninos urinarem, né? E alguns meninos estão defendendo o direito de urinar sentados e meninas estão defendendo o direito de urinar em pé, né? Então, tudo isso, a cultura, ela é um invento, tá? A cultura, ela é uma invenção. Ela é uma criação. E, portanto, ela é arbitrária. Vamos pensar nessa palavrinha aqui, porque a palavra arbitrário, normalmente a gente pensa em alguma coisa ditatorial, não é? Sim. A pessoa foi arbitrário, né? Mas essa palavra, ela tem uma outra valência também, né? Que significa coisas que são combinadas arbitrariamente. Por que rosa é de mulher e azul é de homem? Que foi imposto Porque foi combinado assim, mas podia ser preto e branco, podia ser qualquer coisa, né? Por que a gente para no sinal vermelho e anda no sinal verde? Porque foi combinado assim. Então é uma coisa arbitrária, não tem lógica nenhuma, foi uma coisa inventada, combinada. Aí você pensa, então tudo que é arbitrário é desprezível? Não, né? É muito importante a gente estar de acordo que tem que parar no sinal vermelho. É uma combinação importante, né? Porque se você errar a combinação, você pode gerar um acidente, né? Mas isso dá à cultura alguns aspectos interessantes. Porque ela não tem nenhuma... O que foi? Já está tarde já? Não, tô só pedindo um remédio pra ele. Tá, se ficar qualquer coisa, vocês falam, tá? Eu vou me animando assim, e às vezes eu canso os alunos. Então, a cultura, uma boa definição, eu acho, é o seguinte: a cultura é para os seres humanos aquilo que o instinto é para os animais. Vamos pensar sobre isso. O que acontece? Como o Cássio falou, o ser humano tem dúvida, né? Porque ele não é amparado pelo instinto. A gente até tem um pouquinho de instinto, né? Mas cada vez menos. Quanto mais
aculturado a gente é, quanto mais civilizado a gente é, menos instinto a gente tem, né? Então, por exemplo, a gente não faz sexo, e eu acho isso uma mudança feliz. Estão me te ligando. Ah, não, tá escrito possível. Tá funcionando? Tá ligando. Possível fraude ainda por cima. Então, eu acho isso um avanço, né? A gente já não faz mais sexo de uma forma instintiva, respondendo a necessidades naturais. Qual é a necessidade natural? Reprodução, né? Então a gente faz sexo por outras motivações. Essas outras motivações são o quê? São culturais, não são instintos, né? Então esse papo de tive instinto louco, não existe isso, né? Não existe cio pra gente, né? Quer dizer, tem alguma coisa biológica, a gente ainda é um ser biológico. Vontade. Oi? Vontade, né? É vontade, mas essa vontade, ela é mediada por um monte de condicionamentos que são culturais, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com uma mulher que mora numa comunidade, ela estava dizendo que quando ela era adolescente, né, ela via os rapazes da comunidade com um revólver e ela ficava com tesão deles, entendeu? Começava a ficar uau, tal, e a mãe começou a perceber aquilo e mandou para Bahia, para casa da avó. Eu não quero minha filha crescendo aqui nesse lugar, porque daqui a pouco ela vai virar mulher de bandido, né? O que faz uma menina se apaixonar por um cara armado? Gente, loucura. Não, cultura. A falsa impressão de poder daquele cara. Falsa? Falsa não. Falsa? Quem é que manda ali? É verdade, é ele. Com uma pistola Mas na gente, isso cintura. já é submissão. Gente, mas isso tá em tudo. Você liga a televisão, é É isso. o poder paralelo legalizado, né? Tá? O que faz, Lucas? O que faz a gente gostar de gente inteligente? Vontade, tesão, prazer. Mas esse tesão, esse prazer é culturalmente construído, não é natural. E ele muda ao longo da vida da gente. É possível que quando, sei lá, estou supondo que você sinta tesão por pessoas inteligentes. Estou certa? Mas vamos supor, vamos imaginar que nem sempre tenha sido assim. Talvez você tenha sido educado, né, como a Hannah falou, a gostar de gente inteligente. Né? Por que a gente é educado? Eu, por exemplo, quando eu era criança, sabe aquele programa Grande Família? Você lembra, né, Cássio? Eu e Cássio, diferente de vocês, vimos a primeira versão. Eu também. Você também, da Grande Família, né? Que era um barato. Aliás, outro dia eu vi, é muito engraçado ver essas coisas antigas, porque é muito mais lento, né? O troço acontece assim mais devagar. Acho que todo mundo, a nossa geração, era meio assim, a droga era outra, né? Então eu achava mais gostoso aquele ritmo. E aí tinha o personagem que inclusive foi cortado na nova versão, que tem o Tuco, que é o hippie, né? Que na nossa época era hippie. E tinha o que faz hoje o velho do Rio, no Pantanal. Osmar Prado. Não era Osmar Prado? Acho que era Osmar Prado mesmo, era. Que fazia o irmão do Tuco, eram 3 irmãos. Eram o Tuco, a Bebel e esse outro que eu não me lembro o nome, mas que era o meu personagem preferido, que me influenciou muito na vida. Sério. Por quê? Ele era um estudante universitário
Ele andava com uma bolsinha assim a tiracolo e ele era super comunista. Vocês não lembram desse personagem? Não, professora, eu não vi esse. Ele foi E olha que eu cortado. já assisti vários episódios. Não, mas também. ele Eu acho que eles vão agora tirar esse personagem. Não, mas até Tirar. da antiga mesmo, Da uma das antiga. primeiras temporadas eu assisto. Eu já Eu acho que era o Osmar Prado. Era assim. Não era Deixa eu ver pela Osmar Prado? foto, eu acho que eu lembro. Vê aí. E ele então era um cara assim, porque a Bebel era uma alienada total, né? A Bebel e o Tuco, não, o Tuco, assim, o Tuco virou um personagem mais alienado. Mas na nossa época ele era simplesmente hippie, doidão, maconheiro. Mas ele era maneiro, o Tuco, né? Mas ele tinha aquele jeitão. O Agostinho era o picareta, Osmar né? Prado é esse aqui? Osmar Prado. Mas eu não sei se ele que fez a Grande Família. Vê o personagem antigo. Bom, enfim. E aí, eu achava legal porque ele argumentava, ele era inteligente, eu comecei a me identificar com ele. E de alguma forma, a minha família valorizava aquilo, entendeu? Porque, por exemplo, outras coisas que eu gostava, a minha avó assistia Chacrinha. E a minha mãe detestava que eu assistisse Chacrinha, porque achava uma coisa muito popular, de baixo calão, não sei o que, tinha o maior preconceito contra o Chacrinha. Então eu gostava de Chacrinha, mas como a minha mãe não gostava, aquilo já era uma interdição e aquilo foi me moldando pelos processos educativos que a Hannah falou. Então nada que a gente faz é natural. Entendeu? A gente não faz xixi naturalmente, a gente não transa naturalmente, a gente não espirra naturalmente, a gente não se arruma naturalmente, a gente não escolhe a cor do cabelo naturalmente, os óculos, nada na gente é natural. Os casamentos. Tudo tem influência de alguma coisa ou de alguém. Da sociedade que a gente vive, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o instinto é o que orienta Mas tem muitas pessoas que vão na contramão desses, né? Muitas pessoas não, mas algumas pessoas que, tipo assim, preferem não ir naquele segmento do que a família, do que a sociedade, mas aí são os rebeldes, são os mal-vistos. Mas os rebeldes, eles acham que eles são rebeldes, eles estão indo contra uma cultura, mas eles estão aderindo a uma outra. É a mesma coisa do skatista. O skatista, ele vive uma cultura dele. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu, com quantos anos eu tive? Com 27 anos, decidi ter minha primeira filha na água, em casa, de cócoras, né? Foi uma decisão que parecia muito original, né? E parecia até que eu estava indo ao encontro da natureza, digamos assim, não é? Mas não tem nada de natureza nessa forma de parto. Essa forma de parto é uma invenção civilizada e cultural, porque isso ficou na moda. Você teve em casa? Tive em casa, um monte de gente teve e tem, né? Na minha época talvez estivesse começando isso, mas... A Mela Gil que filmou, não foi? Eu filmei também meu parto, depois perdi o filme. Ela até mostrou. Tem no YouTube também muito bonito da Rízia. Ela Enfim, participou do Big Brother. mas tá vendo? Na medida em que os vídeos vão aparecendo, esses vídeos vão educando outras mulheres e vai se criando um valor social sobre o parto natural, que de natural não tem nada. Tá entendendo? Não tem nada que seja natural na gente. Praticamente nada. Né? É um negócio meio chocante, mas é. Então, enquanto o instinto é o que orienta a ação dos animais, a cultura é o que orienta a ação dos seres humanos. Né? Então, eu sei, por exemplo, que numa biblioteca eu tenho que fazer silêncio. Como é que eu sei isso? É um lugar de leitura. Mas todo ser humano sabe disso. Uma criança, por exemplo, não sabe.
ou um adulto que não tenha sido socializado no mundo onde há biblioteca, ele vai saber isso? Não, ele não foi educado para, né? É a maneira que a gente come, por exemplo, né? Comer. Gente, comer É uma coisa muito cultural, né? completamente A cultural. minha avó, ela comia com a mão. Ela pegava a comida, fazia um bolinho e comia. E tem um monte de gente que come com a mão. Eu tive um amigo africano, né, que me convidou para ir num restaurante. E ele comia com a mão, um restaurante chique. Né? Aí ele me explicou, e tinha a mão que comia, a mão que não podia comer, acho que a mão esquerda que não pode comer, é uma só das mãos que é para comer, a outra é proibido. Então essas regras, tá? Então, tanto uma coisa, tanto o instinto quanto a cultura, tá? Falam de leis e regras, das quais a gente não pode fugir, tá? Nós somos aprisionados pela cultura. Por exemplo, a cultura do cabelo afro. Ah, isso é natural. Não é natural. Não tem nada que é natural. Se eu pinto o cabelo, se eu não pinto o cabelo. Ah, deixei meu cabelo branco. Nossa, Andréia, a professora Pavão, deixa o cabelo branco. Nossa, que legal, né? Ela tá indo contra a cultura. Como indo contra a cultura? A gente tá na moda deixar o cabelo branco, já viram? É verdade. Eu já tô Né? Eu só posso deixar o cabelo branco porque é aceitável deixar o cabelo branco, né? Porque se eu vivesse numa outra época, eu seria obrigada a pintar o cabelo ou pagaria um preço muito elevado por não pintar. Entendeu? Você pode também. Só que aí automaticamente você entra para o grupo dos que não aceitam aquela regra, mas você não está sozinho. Você não está sozinho, né? Por exemplo, essa coisa de fumar. Na nossa época, de nós três, né? A gente assistia a aula, os professores fumando em sala de aula. E os comerciais? Aqueles super megas comerciais dos cigarros. Charme, Marlboro, né? Então, assim, eu sinceramente, eu não sei quanto a vocês, eu não fumo, já fumei. Eu tentei. Ah, eu fumei. Muito, eu passava mal. Só porque todo mundo fumava. E a gente tentava, porque era uma pressão danada fumar. Era legal fumar, entendeu? Era bacana fumar. E aí é muito engraçado, porque cada cigarro representava uma filiação a algum grupo, né? Teve uma época, por exemplo, que eu fumei Camel. E o frio? O frio. Aí tinha até cigarro para mulher, que era o Charme, que era um cigarro fininho e comprido. Cigarrete. Tipo Minha mãe fumou cigarrete, cigarrete também. né? Então, que era uma coisa assim mais feminina. Né? Então, todas essas coisas vão construindo regras que vão delimitando o que eu devo, o que eu posso fazer, como eu devo me comportar, como eu falo. É um negócio impressionante, tá? E aí, a gente vai pensar o seguinte.